Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Estamos aqui trafegando entre Teresina e Altos. Estou aqui na companhia do jovem jornalista Pedro Rodrigues. E queria falar um pouquinho aí sobre a reforma da Previdência do estado do Piauí. De novo, né? Porque muita gente pede para que a gente fale. Na verdade, as pessoas elas não estão compreendendo o que é que o governo propõe. E afinal de contas, o que é que o governo propõe? O governo propõe uma reforma para tirar o dele da reta e coloca sobre os servidores não concursados, hoje mais ou menos 40 mil servidores, entre 36 mil e 40 mil servidores. É difícil a gente dizer por quê? Porque tem o censo que o governo faz todo ano, inclusive é um custo absurdo, mas que todo ano precisa fazer de novo porque diz e sempre vem dizendo que não conhece a realidade sobre o servidor público do estado do Piauí. Parece até brincadeira, né? Eles gastam um dinheiro absurdo com esse cadastramento, mas não sabem quantos servidores tem. Claro que isso é conversa para boi dormir, como é conversa para boi dormir essa história de que pretendem retirar da Previdência Estadual e colocar na Previdência Geral da Nação esses 40 mil servidores e que isso iria gerar uma economia de R$1 bilhão. O grande problema das finanças do estado do Piauí não está relacionado a servidores. Esses servidores estão aí desde sempre. Eles estão aí desde 1982. E esse governador está no comando do estado desde 2003. Portanto, ele sabe muito bem da existência de todas essas pessoas ao longo de todo o tempo. E se por acaso esse déficit, por conta delas, estivesse acontecendo, ele também teria acontecido em anos anteriores. O problema do déficit não são os servidores. O problema do déficit é a incapacidade gerencial do governo e do governador. Só esse. Transloteia o Estado, distribui cargos para, inclusive, elementos que são acusados de crimes muito graves. Saiu agora uma nota na coluna do Arimatea Azevedo dizendo que o cabo que estava envolvido em assaltos, em crimes inúmeros, é lotado na vice-governadoria da senhora Regina Souza. Quer dizer, como é que se pode confiar na palavra de um governador que não tem absolutamente crédito nenhum? O que ele tem hoje é o governo. Credibilidade ele não tem. Ele é governador, mas não é acreditado. Porque a gente sabe de que maneira eleições são decididas aqui no Piauí desde sempre. Ele apenas descobriu o caminho das pedras e vem seguindo rigorosamente a mesma cartilha desde o ano de 2003. Não é? Mas a fonte ela está se esgotando. E qual é a fonte? É utilizar o dinheiro de convênios, ele já foi condenado inclusive por causa disso junto ao Tribunal de Contas da União, de empréstimos para outras ações que não aquelas que foram propostas no contrato original, no convênio original. Eu vou dar aqui um exemplo. No ano de 2018, o governo pegou 600 milhões de reais, 600 milhões de reais do Finisa 1 e 2. O Finisa 1, ele não podia nem ter pego a segunda parcela, porque não prestou contas da primeira, que fora obtida em 2017, também na ordem de 300 milhões de reais. Nos 2 anos, o governo obteve nada menos do que 900 milhões de reais desses empréstimos do Finisa 1 e do Finisa 2. Agora, vamos ao que realmente interessa em relação a esse assunto. O Tribunal de Contas do Estado fez uma auditoria através da DEFAI, que é a Divisão de Assuntos Econômicos do Estado, não é? Do Estado, porque tem a DEFAM, que é a Divisão de Assuntos dos Municípios. E lá foi identificado um desvio de 790 milhões de reais em relação a esses recursos. Como assim um desvio? Ora, esse dinheiro foi obtido para resgatar a infraestrutura rodoviária do Estado. E o governo direcionou 90% dessa verba para fazer calçamento nos municípios, que são obras inerentes às prefeituras municipais, é obra de prefeito. Então qual foi a finalidade? Foi subverter os prefeitos ao seu interesse, comprar os prefeitos ao seu interesse político, os vereadores, as lideranças dos municípios, para garantir os seus votos
necessários à sua reeleição e à reeleição do seu. Somente assim se poderia admitir a recondução desse senhor ao governo do Estado. Mas também com a ausência completa de ideais e objetivos por parte da oposição. Uma oposição que, aliás, não tem qualquer característica de oposição. Uma oposição que dialoga com a situação como se fosse a coisa mais natural do mundo. Não é natural. É natural você manter relações? Sim. Mas não é natural você dialogar e aprovar projetos que sabe previamente que serão utilizados contra a população. Esses projetos de empréstimos, por exemplo. Muitos deles, hoje talvez não mais, mas muitos deles, em momentos anteriores, foram obtidos através de votos favoráveis dos senhores deputados de oposição, sob a alegação de que, se não votassem, poderiam ser repudiados pelo eleitorado das urnas. Ora, o que é mais importante quando você está no exercício de uma função pública que prevê a aplicação de padrões éticos? É fazer o que é certo ou atender os interesses políticos predominantes? É fazer o que é certo. A não ser que você seja um político carreirista e que não tenha absolutamente nenhuma preocupação com o destino da sociedade, que é exatamente o que aconteceu. Então foi isso. Eles votaram nos projetos de empréstimo, autorizaram o governador. Quando as autoridades públicas do controle financeiro, né, no caso os tribunais de contas do Estado e da União, o Ministério Público Estadual e Federal, passaram a questionar a aplicação desses recursos, o governador foi lá na Assembleia e fez com que todos os deputados que haviam votado e aprovado assinassem um documento dando a ele uma espécie de salvo-conduto. Isso foi controlado na época pelo líder do governo, João de Deus Souza, que hoje exerce função gratificada, comissionada na Secretaria de Governo. Eu não sei nem o que ele faz lá. Ele tem um dinheiro lá que ele recebe. Mas na época ele era líder do governo. E o povo repudia, o povo não quer mais o PT. Então, olha a votação dos deputados. Olha o que gasta um deputado desse, Fábio Novo, para se eleger deputado. Olha o montante de uma fortuna que é aplicada na campanha de um camarada como esse Assis Carvalho para deputado federal. Ou dessa Rejane Dias, que todo mundo diz que é a santinha dos pobres e das pessoas com deficiência. Aí eu pergunto a vocês, que aí é um outro tema que depois a gente vai entrar, que é a questão da pessoa com deficiência. Porque o governo federal está querendo também olhar para isso com um pouco mais de atenção. Para dar à pessoa deficiente de fato, uma oportunidade de sobressair-se. E não uma oportunidade de tornar-se vassala desses esquemas de corrupção e de mentira aqui do estado do Piauí. Então essa questão da Previdência, ela está bem esclarecida, está bem explicada. O problema é que o governo pegou o dinheiro, não aplicou adequadamente, desviou para finalidades outras e muitas vezes até, de acordo com denúncias de opositores, a exemplo do deputado Robert Rios, para a própria campanha eleitoral. Para a própria campanha eleitoral. Bom, pessoal, esse era o vídeo que nós gostaríamos de falar sobre a questão previdenciária. Eu depois quero falar também sobre essa questão aí, que envolve as pessoas com deficiência, né? Hoje não pode mais dizer o deficiente, né? Pessoas com deficiência. Tá bom? Se você gostou, deixa aí o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações. Vou perguntar logo o Pedro aqui. Pedro, o que é que você achou do vídeo? Muito bom, excelente, informativo. Tá bom? Então, mas não vá se basear só na opinião do Pedro, não. Lembre-se, tem a sua própria. É importante a gente ter a nossa própria opinião, né? Como diria o Gabriel, o pensador. Grande abraço, muito obrigado. Tony Rodrigues, Além da Notícia.